Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Ahareimot. E o nosso tema é o profeta da Galileia. Vamos em frente então. O livro de Iona é um texto misterioso. Nós estamos falando do livro de Jonas, né? A maioria das pessoas está familiarizada com a história bíblica, mas não está familiarizada com o texto atual, nem com os segredos da redenção escondidos em sua narrativa enganosamente simples. O livro de Jonas, amados, ele é um livro muito pouco lido, muito pouco explorado. E uma das coisas que acontecem é que o pessoal só conta uma historinha sobre Jonas, sobre aquilo que aconteceu. O grande peixe engole, depois ele vai para Nínive, prega, fica esperando a destruição, mas nada acontece. Entendeu? Só que em Yom Kippur esse livro é lido e é focalizado o tema da Teshuvá, do arrependimento. Então, a assombrosamente bela Piyut, que é um tema litúrgico, é um poema litúrgico, o Netané Tokef no Mahzorim para Rosh Hashanah e Yom Kippur diz: mas o arrependimento, a oração e a tzedakah anulam o decreto do mal. Eu vou repetir isso aqui porque isso é importante. Mas o arrependimento, a oração e a tzedakah anulam o decreto do mal. Tá? Então, o que a tradição rabínica quer dizer com isso? Que quando eu me arrependo, quando eu oro e quando eu dou uma tzedakah, que é uma oferta, decretos malignos podem ser anulados contra a minha vida, contra a sua vida, tá? Então, qual é o livro que melhor mostra pra gente essa realidade? O livro de Iona, ou o livro de Jonas, tá? Porque ele leva as pessoas a fazerem teshuvá, que é esse arrependimento, para que haja uma mudança nos decretos celestiais. Vamos ver então, tá? Um profeta da Galileia. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que Iona aparece no Tanar, no livro de 2 Reis. Ele restaurou a fronteira de Israel de Lebo Hamat até o mar de Arabá, de acordo com a palavra de Hashem, o Deus de Israel, que ele falou por seu servo Iona, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat Hefer. Então, Iona, ou Jonas, ele é citado aqui em 2 Reis 14:25, e de acordo com o livro Kol Hator, essa missão está ligada ao Mashiach ben Yosef. O mandamento de expandir as fronteiras é a missão de Mashiach ben Yosef, como o Eterno havia dito ao profeta Iona, né, que estava no nível de Mashiach ben Yosef, para restaurar a fronteira de Israel. Então, nós vamos ver que Iona, ele tem uma conexão direta com o Mashiach ben Yosef, que é Yeshua. Isso aqui mostra pra gente algo muito, muito interessante, que Iona, ele tinha uma origem completamente inesperada. E isso vai também de encontro a uma outra questão. Haveria algum profeta que sairia da Galileia? O mandamento de expandir as fronteiras é a missão de Mashiach ben Yosef, como o Eterno havia dito ao profeta Iona, que estava no nível de Mashiach ben Yosef, para restaurar as fronteiras de Israel. Por que eu repeti esse texto? Porque eu preciso explorar isso de uma forma diferenciada. Você e eu sabemos que após a morte de Yeshua, houve uma orientação que Yeshua disse que era para que os seus discípulos saíssem e pregassem as boas novas a todos os povos, ou seja, ampliando as fronteiras de Israel, indo em busca dos judeus que estavam na diáspora. E essa busca gerou então uma forte aglutinação daqueles judeus que estavam na diáspora com a nação de Israel. Ou seja, eles começaram a sentir saudade da nação, a se considerarem judeus novamente com uma força muito grande. Então isso tem acontecido até os dias de hoje, com o retorno do povo de Israel à sua terra e com o sentimento que está perspassando a vida de muitas pessoas, mostrando o seguinte, que tem muita gente que está por aí solta e que é descendente de judeu e que não sabe. Então esse povo vai retornar, vai se reintegrar à nação de Israel, mesmo que a nação esteja fora da terra de Israel. Ou seja, é um povo no meio de um outro povo, mas é o povo de
Israel. Então descobrimos lá em 2 Reis, né, que Iona é de Gat-Hefer, localizado aonde? Na Galileia, a cerca de 8 quilômetros da cidade de Nazaré. Gat-Hefer significa prensa de vinho da escavação e estava na herança tribal de Zebulon. Aí o profeta Isaías declara sobre isso. No tempo anterior ele desdenhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no último tempo tornou gloriosa pelo caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. As pessoas que andaram na escuridão viram uma grande luz. Aqueles que viveram na terra de sombra de morte, neles a luz brilhou. É interessante porque a gente começa a pensar nisso e fala assim, puxa vida, aquele homem chamado Iona, ou Jonas, né, que saiu da Galileia, de uma cidade próxima de Nazaré, ele saiu para pregar para os gentios, e aqueles gentios fizeram techuvá. Aqueles gentios retornaram à fé no Eterno, se converteram ao Eterno de todo o seu coração. Só que no ano passado a terra de Zebulon e Naftali, né, ela tinha sido desprezada. Esses locais, né, a Galileia tinha sido desprezada, mas o Eterno fez uma obra tão tremenda que da Galileia saiu uma grande luz chamada Yeshua. Essa luz anteriormente havia sido Iona, que saiu para pregar as boas novas às nações. Agora, Yeshua faria o mesmo, só que não ele pessoalmente, mas através dos seus discípulos. A luz do Eterno brilhou através de Yeshua, através dos seus discípulos, e hoje brilha através de nós. E isso é algo tremendo, tá? Aí as boas novas de Mateus aplicam essa profecia a Yeshua de Nazaré. E deixando Nazaré, ele veio e habitou em Cafarnaum, que fica na costa do mar, nas fronteiras de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, dizendo, a terra de Zebulun e a terra de Naftali, pelo caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que estava sentado na escuridão, viu grande luz. E para os que estavam assentados na região de sombra, de luz da morte, brotou a luz. Olha só que interessante isso aqui, amados. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai entender o seguinte, que tudo aquilo que havia sido profetizado na Tanakh, Yeshua vai cumprir na Brit Hadashah, ou ainda cumprirá. Ou seja, quando Mateus, lá no capítulo 21, diz que Yeshua é o profeta da Galileia, quando ele chegou a Jerusalém, toda a cidade foi agitada dizendo, quem é este? As multidões disseram, esse é o profeta Yeshua de Nazaré da Galileia. Os sábios, os entendidos, quando ouviram estas palavras, eles fizeram imediatamente um paralelo com Iona, lembrando o seguinte, se Iona pregou e aquele monte de gente se converteu, então a missão de Yeshua, qual é? É pregar e trazer muitas pessoas de volta ao Eterno. Então, para quem conhecia, irmãos, essa palavra que está registrada aqui em Mateus 21, no 10 e no 11, ela teve um impacto sobre a vida dessas pessoas muito grande, porque começou a demonstrar que Yeshua tinha essa conexão profética com Iona, para que as nações pudessem se converter ao Eterno. Agora, os antimissionários, né, do dia de Yeshua errados, alegaram, procure ver, que nenhum profeta surgiu da Galileia. Olha só os bobinhos aqui, né? Aquelas pessoas que querem negar a Escritura. Mas isso é uma coisa muito interessante, irmãos, porque quando alguém nega a Escritura e se defronta com uma verdade, ele fica muito embaraçado. E essas pessoas que negaram, que perguntaram, deveria, né? Ver se algum profeta surgiu da Galileia. Lógico que surgiu, eles sabiam da história. Mas aí tem uma outra questão que a gente precisa também compreender. Tais pessoas, irmãos, eles não queriam admitir quem era Yeshua. Então, por isso, eles tinham que jogar ao vento palavras, ainda que fossem mentirosas, para tentar tirar o foco da atenção de Yeshua. E nós sabemos que o perfil
dessas pessoas é um perfil de engano. E Satanás usa muito essas pessoas para enganar os outros. E nós sabemos que, odiernamente, ou seja, em nossos dias, tudo isso está acontecendo da mesma forma. As estratégias de Satanás não mudaram, tá? Vou acrescentar uma outra coisa aqui muito interessante. Esta é uma declaração impressionante, porque Iona veio da Galileia, mas ainda mais, há uma expectativa surpreendente entre os rabinos sobre o local de onde o Messias surgirá. O rabino Saadia Gaon registra uma tradição de que Mashiach ben Yosef surgirá na Galileia. Agora nós vamos ver a opinião dos nossos sábios. Haverá a aparição na Alta Galileia de um homem dentre os descendentes de José, em torno do qual reunirão pessoas dentre a nação judaica. Este homem irá a Jerusalém após a sua tomada pelos romanos e permanecerá por um certo período de tempo. Então eles serão surpreendidos por um homem chamado Armilos, que irá guerrear contra eles e conquistar a cidade e submeter seus habitantes ao massacre, ao cativeiro e à desgraça. Incluindo entre eles que serão mortos, será aquele homem dentre os descendentes de José. Como resultado do que aconteceu com eles, muitos abandonarão sua fé, somente aqueles purificados remanescentes. Para estes, Elias, o profeta, se manifestará, e assim a redenção virá. Somente alguns dentre a nação judaica, não muitos, se reunirão sobre ele. Também que o homem à frente da nação judaica estará entre os mortos, e que as pessoas chorarão sobre ele e lamentá-lo. É atestado pela declaração escriturística, e eles devem olhar para mim, porque eles têm traspassado através dele, e eles devem lamentar por ele, como um que chora por seu filho único. Amados, quando nós lemos estas palavras de Saadia Gaon, eu pelo menos fico assustado. E você sabe por quê? Tudo que ele está relatando aqui aconteceu com Yeshua. Então, uma coisa interessante é que Armilos aqui é uma figura de Satanás, tá? Satanás iria fazer uma guerra, matando, entre aspas, Yeshua, e sujeitaria a nação a uma desgraça, porque logo depois da morte de Yeshua, alguns anos depois, Jerusalém foi tomada, a nação de Israel sucumbiu e os judeus perderam a sua nação. Eles tiveram que ser espalhados por todo o mundo. Então tudo isso que foi profetizado pelos nossos sábios, aconteceu na pessoa de Yeshua. E eu quero que você preste atenção aos detalhes. Primeiro, ele surge na Alta Galileia, Nazaré, descendente de José. Tá? Os homens se reunirão em torno dele. Entendeu? E outra coisa, esse homem será morto. Tá? E depois que ele for morto, alguns abandonarão a fé, mas o remanescente será purificado. Tá? E ele se manifestará e a redenção virá. Somente alguns da nação judaica, não muitos, se reunirão sobre ele. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Quando Yeshua morreu, os seus discípulos lamentaram, e essa lamentação deles está associada a Zacarias 12:10. Então, isso é muito importante a gente perceber, que aqui não é um crente falando, não é alguém do cristianismo, aqui é um judeu que faz essa declaração impressionante e que se enquadra plenamente na pessoa de Yeshua. Então, não dá para a gente desprezar essas declarações judaicas, nós precisamos conectá-las com a pessoa certa, tá? Outra coisa, ele continua dizendo, em seguida, deixe-me dizer que em ambos os casos, quero dizer, se não nos arrependermos e os eventos associados com o Messias descendente de José acontecem, ou nos arrependemos e somos capazes de dispensá-los. O Messias descendente de Davi se manifestará para nós de repente. No entanto, se houvesse um Messias descendente de José que o precedesse, ele serviria como arauto e como alguém que colocasse a nação em um bom estado e abrisse o caminho, conforme as Escrituras dizem. Eis que envio meu mensageiro e ele limpará o caminho diante de mim. Então, a gente percebe uma coisa bem interessante, que quando Yeshua vem, ele vem como descendente de Yosef, ele precede, a sua segunda vinda depois como Ben David, ele abre
uma lacuna espiritual muito grande na nação, ele leva as pessoas a servirem ao Eterno, a se dedicarem à Torá, a se dedicarem ao cumprimento dos mandamentos, e ele começa um trabalho que é um trabalho muito interessante, porque Yeshua não veio para fazer a guerra num primeiro momento, ele veio só para trazer a redenção através da sua morte e ressurreição. Então ele abre o caminho, ele faz uma ponte espiritual entre o homem e o Eterno. Então a redenção acontece nesse momento da ressurreição de Yeshua, para que os homens possam então ter uma condição de caminharem em busca da presença do Eterno em nome de Yeshua. Sempre usando o nome de Yeshua, porque o nome de Yeshua é que faz com que nós possamos ter acesso ao Eterno, tá? Então, o Saadia Gaon continua dizendo, ou ele pode ser comparado a alguém que purga com fogo aqueles membros da nação que cometeram pecados graves, ou a quem lava com soda cáustica aqueles de seus constituintes que foram culpados de pequenas infrações, como as escrituras observam imediatamente a seguir. É como o fogo de um refinador, como o sabão de lavandeiro. Interessante que Yeshua fez tudo isso, né? Ele perdoou pecados de pessoas e alguns foram condenados por não crerem nele. Ou seja, aquilo que Malaquias havia profetizado, Yeshua cumpriu e ainda cumprirá num segundo momento de uma outra forma. Então tudo aquilo que Saadia Gaon disse, nós podemos ver que se cumpriu. Ou seja, nós não temos dificuldade alguma em pegar essas palavras e compreendê-las a nível da Brit Hadashah. Uma outra coisa é que os paralelos dessa passagem que estão em Emunot Vedeot, em crenças e opiniões, e nas boas novas, né, nos evangelhos, são numerosos e estão além do escopo desse artigo, né, que nós estamos fazendo esse vídeo para explorar. Além da declaração do Gaon, o Zohar também diz que o Mashiach surgiria na Galileia, precedido por uma estrela no Oriente. A glória de sua majestade refere-se ao Messias quando ele se revelar na terra da Galileia. Agora já são palavras do Zohar, tá? Porque nesta parte da Terra Santa começou a desolação e, portanto, ele se manifestará primeiro. E quando o Messias estiver se manifestado, uma estrela surgirá no Oriente, variegada em matiz e brilhando brilhantemente. Ora, por favor, irmãos, em que momento da história isso aconteceu com alguma pessoa? Você pode me dizer isso? Só teve um momento, no nascimento de Yeshua. E essas, eu vou repetir, não são palavras do cristianismo. São palavras de um livro judaico chamado Zohar. Então, se o autor do Zohar teve esse discernimento, essa revelação para poder trazer esse entendimento para nós, ora, como então negar aquilo que aconteceu com Yeshua? Não há como negar, tá? Infelizmente, aqueles que estão negando isso, estão fazendo isso por sua própria vontade, não por uma interpretação das Escrituras. Isso é muito desonesto fazer. Desonesto é querer impor algo que é mentira à vida das pessoas. Vamos falar agora sobre a pomba. O nome Yonah ben Amitai significa pomba, filho da verdade. O Rav Daniel Krentzman comenta o nome de Yonah. Ele diz o seguinte: a conexão de Yonah com esse aspecto de Mashiach ben Yosef pode ser sugerida em seu nome, Yonah, que compartilha a mesma gematria com o conceito de Kolol, como Sod. Além disso, a gematria de Sod, quando explicada na forma Milui, é igual à de Mashiach ben Yosef. Ou seja, Yonah é a pomba, o filho da verdade. E a pomba, o filho da verdade, está conectada com o segredo. E o segredo está conectado com Mashiach ben Yosef. Ou seja, mais uma vez, os nossos sábios estão trazendo as conexões num nível muito mais profundo para mostrar a conexão de Yonah com um segredo que seria revelado no futuro e com o Mashiach ben Yosef, que é Yeshua. Ou seja, o segredo para nós já foi revelado. Aleluia.
Colocando isso em termos mais simples, a palavra Iona é equivalente à palavra Sod, segredo, mais um. Tá? Esse método é chamado de Im HaKolel, adicionando um para o valor da própria palavra. A palavra Sod, quando ela é soletrada, esse método então é chamado de Milui, ou preenchimento, equivale a 566, o valor das palavras Mashiach ben Yosef. Tá? Então, a gente, mais uma vez, estamos destrinchando esta questão para você entender como que o judaísmo chega a essas questões, a esses entendimentos tão profundos. Por que Iona é chamado de pomba? O Vilna de Gaon, o Gaon de Vilna, né, diz o seguinte: a pomba é um símbolo adequado para o povo judeu e a Neshama, já que é a única ave que não luta quando está prestes a ser abatida. Como a pomba, o povo judeu desiste das suas vidas sem luta para santificar o nome do Eterno. Isso se chama Kiddush Hashem. Então, a comparação da pomba com o povo judeu mostra para a gente uma outra coisa interessante. Quando Yeshua estava fazendo a sua imersão, ele estava sendo chamado para o ministério, e aí uma pomba vem sobre ele, mostrando que aquela pomba representa, além do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo representa o povo judeu. A responsabilidade de Yeshua agora é por todo o povo judeu. Ele carregaria sobre si a responsabilidade de toda a nação de Israel. O comentário do Gra aqui tem os ecos de Isaías 53, que se refere a Mashiach e Israel, que são um. O Or HaHaim, Rabino Haim Ben Natar, ao comentar sobre o sacrifício do leproso, liga as duas pombas aos dois Mashiachim, aos dois Messias, tá? A primeira vinda e a segunda vinda. Descobrimos que o primeiro Mashiach será da tribo de Efraim, que no entanto morrerá enquanto se revelar. Ele será seguido pelo Mashiach descendente de Davi. Quando a Torá fala do Eterno tomando duas aves que são puras, estas palavras são símiles para os dois tipos de Meshiachim, os dois Messias. As palavras matar o único pássaro nesse contexto são uma alusão à morte do primeiro Mashiach. Ele morrerá como expiação pelos pecados do povo. Então aqui, mais uma vez, nós estamos vendo que Rabino Haim Ben Natar nos mostra a conexão do Mashiach com o leproso, quando era levado ao sacerdote. Duas pombas, uma morria para ser a expiação dos pecados do povo e a outra seria livre, porque aquela outra pomba representa o Mashiach, que retornaria para poder trazer então uma vitória militar ao povo de Israel. Muito interessante isso, muito tremendo isso, e mais uma vez, todos esses aspectos se encaixam na vida de Yeshua HaMashiach, o profeta da Galileia, né, que muitos não acreditam, mas está aí os fatos ligados à tradição rabínica para nos mostrarem isso. As duas pombas do sacrifício do leproso ligam-se aos dois bodes do Yom Kippur, sobre os quais são lançadas sortes para determinar que bode é para Hashem e que bode é destinado ao deserto. Os marinheiros com Iona também lançaram sortes para determinar quem era o responsável pela tempestade. Então eles lançaram muitos e a sorte caiu em Iona. Interessante, né, que o bode de Hashem, né, ele morre e o outro é levado para o deserto. Assim como aconteceu com Iona, né? Eles tiveram que descartar Iona do barco porque a sorte caiu sobre ele, tá? E é interessante uma outra coisa, que também como Iona, os irmãos de Yosef lançaram sorte sobre o seu casaco, enquanto muitos foram lançados sobre a veste de Yeshua. Aconteceu com essas três pessoas, tá? Com Iona, com Yosef e depois com Yeshua. E é muito interessante a conexão que esses três homens carregam entre si, conexões proféticas que unem as suas vidas, os seus ministérios e profeticamente também unem o projeto de redenção que o Eterno tem para a humanidade através desses três homens. Muito impressionante isso. Mashiach ben Yosef, vamos falar um pouquinho dele. Yona Hanavi está ligado a Mashiach ben Yosef em Seder e Eliyahu Rabá, e como filho da viúva de Tzarfat, que foi ressuscitado por Eliyahu Hanavi.
Bnei Isacar diz, é sabido que Jonas, filho de Amitai, é Machia, filho de Efraim. Então, olha só que interessante, quando Jonas trabalha para pregar a palavra do Eterno aos gentios e para que eles pudessem se converter, ele está fazendo o mesmo papel de Machia, o filho de Efraim. Por quê? Porque Yeshua veio para poder anunciar as boas novas, e as boas novas eram que ele estava agora no contexto humano para poder trazer redenção para a terra. E essas boas novas anunciadas fizeram com que muitas pessoas se convertessem, voltassem ao Eterno, se completassem, tá? E depois, quando essa palavra é pregada fora de Israel, os resultados foram sempre espantosos, porque a missão de Yeshua era uma missão que foi profetizada, para que ele pudesse vir trazer a redenção, a salvação a toda a humanidade. Por isso seu nome é Yeshua, que significa o Eterno é salvação. Vamos falar um pouco agora sobre as palavras de Rabi Daniel Krentzmann, que diz o seguinte: de acordo com o Midrash, Iona era filho da viúva em Tsarfat, que morreu e fez com que Eliyahu Hanavi o trouxesse de volta à vida. Essa é uma história, tá? Que segundo o Midrash, Jonas era filho daquela viúva que Elias ora e ela ressuscita, tá? E a conexão espiritual, então, entre Iona e Eliyahu marcou o começo da recepção do potencial espiritual de Iona para manifestar o Mashiach na sua vida, porque Eliyahu era, na verdade, os mais conectados com as qualidades do Mashiach Ben Yosef. E é interessante, irmãos, porque aqui tem uma outra questão muito interessante. Outros 3 homens, Iona, Eliyahu e o Mashiach, que é Yeshua. Olha só que coisa interessante. E Yeshua, quando veio, ele foi precedido por Yohanan, o imersor, ou João Batista, né, como o pessoal conhece. E essa condição dele ser precedido por esse homem está de acordo com a profecia de que alguém viria para preparar o caminho, Elias. Só que ele veio como o profeta Elias. Só que a gente sabe que no meio da grande tribulação, o profeta Elias vai ser morto, porque ele vai aparecer no princípio da grande tribulação para pregar e falar sobre Yeshua. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque isso mostra para a gente que alguém representando Elias precedeu a vinda de Yeshua. O próprio Elias virá para pregar, para preceder a segunda vinda de Yeshua. Isso é algo fantástico. E tanto um quanto o outro trouxeram o quê? Uma palavra de arrependimento. Ou seja, o que Elias vai pregar quando a grande tribulação começar e esse homem chegar? Ele vai pregar o arrependimento e as pessoas se voltando para o Mashiach e Yeshua. Vai ser muito tremendo isso. Então, além dessa conexão espiritual entre Iona e Eliyahu, que os dois compartilharam, como resultado de Eliyahu ressuscitando, Iona também foi seu discípulo, isso que o Midrash diz, tá? E é até mesmo descrito como sendo igual a ele. Eliseu, que sucedeu Eliyahu e continuou sua missão espiritual, foi contemporâneo e professor de Iona, que continuou como resultado a ter acesso à recepção espiritual e qualitativa do Mashiach Ben Yosef, de Elisha, né? Que os recebeu de Eliyahu. Então, olha só que tremendo, tá? A gente tem uma ideia completamente diferente disso, porque no cristianismo ninguém diz que Iona foi discípulo de Eliyahu, ninguém diz que ele também, que Eliseu foi professor de Iona, ninguém diz isso, e que eles partilharam do ministério, partilharam da sua caminhada, ninguém entende isso. E quando nós trazemos isso, nós começamos a ver o seguinte: como isso é profundo, como as conexões entre Iona, Eliyahu e o Mashiach são grandes. Então eu quero só mostrar uma coisa aqui para você. Este também é o significado do Midrash, que diz que Eliseu, ungiu Iona, expressou que Eliseu ungiu como Mashiach Ben Yosef,
Ou seja, o papel que Eliseu teve aqui para enviar o profeta foi o mesmo papel que o Eterno teve quando aquela voz clama, dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo, a pomba, vem sobre Yeshua e ele é ungido para pregar a Israel. É muito impressionante esta conexão, esta ligação que é espiritual e também se torna física pelos fatos que aconteceram na época de Yeshua. Então, como Yona e Yeshua conectou a Yohanan Hamatbil, que é Yohanan o imersor, que representava Eliahu, né? O Talmud de Jerusalém, então, registra uma visão surpreendente, conectando Yona ao Espírito Santo no último dia de Sukkot. Ele diz o seguinte: Jonas ben Amittai foi um dos que vieram para os festivais a Jerusalém, e ele veio para regozijar-se em Beit HaShoevah, e o Espírito Santo repousou sobre ele. Amados, isso é muito interessante também. Por quê? Porque Yeshua aparece lá em João 7, na mesma cerimônia de Beit HaShoevah, e ele faz a declaração que quem cresce nele, o Espírito Santo fluiria dele como rios de águas vivas. Então, isso é muito interessante, porque aqui, tá, o Talmud conecta essa história com João capítulo 7. Ou seja, tudo o que está acontecendo aqui dentro da tradição rabínica está dentro da Brit Hadashah. Ou seja, a Brit Hadashah está repleta de citações, de histórias, de eventos ligados com a tradição rabínica. E isso é muito excitante a gente poder entender e compreender. Que lindo é isso aqui, tá? Agora eu vou mostrar o texto para você que eu citei. Agora, no último e maior dia da festa, Yeshua levantou-se e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como as escrituras dizem, fluirá dentro dele rios de água viva. Mas ele disse isso sobre o Espírito que aqueles que creram nele deveriam receber. Então, Yeshua alertou a sua geração, assim como alertou Jonas, a geração em que ele viveu, para que se arrependesse, tá? Então o Pirkei de Rabi Eliezer diz o seguinte: o Eterno enviou Yona para destruir Jerusalém, mas quando o povo fez Teshuvá, o santo, bendito seja ele, de sua grande bondade, reconsiderou e não destruiu Jerusalém. Desde que sua profecia não foi cumprida, o povo chamou de falso profeta. Isso aqui também é um dito, tá? Aqui do Pirkei de Rabi Eliezer, que coloca Jonas aqui numa situação em que houve arrependimento quando ele voltou para Israel e falou da destruição de Jerusalém, que não aconteceu. Por quê? Porque houve arrependimento. Assim como não aconteceu a destruição de Nínive, porque houve arrependimento. Só que aqui, novamente, a gente vai ter gente de má índole se levantando para poder contradizer as palavras de um profeta. E a partir desse momento ele some da história. Continuando. Tá? Yeshua adverte os seus seguidores: não vão para entre os gentios inicialmente até a hora certa, tá? Então, quando o Eterno diz a ele para trazer sua mensagem de arrependimento a Nínive, falando de Jonas, os inimigos de Israel, ele entra em um barco e tenta fugir para Tarsis. Então, aqui em Jonas 1:4-5 diz assim: Hashem arremessou um grande vento sobre o mar e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio ameaçou se romper. Então os marinheiros ficaram com medo e cada um clamou ao seu Deus. E eles atiraram a carga que estava no navio no mar para aliviá-la para eles. Mas Iona havia descido para a parte interna do navio e tinha se deitado e dormido profundamente. Então, muito interessante isso, porque quando o Eterno deu uma ordem para Iona, para que ele fosse para pregar para os inimigos de Israel, ele se negou. Ele disse assim: eu vou para outro lugar. E quando um profeta desobedece o Eterno traz o quê? Desastres, às vezes naturais, para poder advertir aquele profeta para voltar para o caminho. Isso não é só com o profeta, não. Todo servo do Eterno, quando ele sai do caminho, o Eterno começa a mandar sinais
no carro, na casa, no trabalho, nas pessoas que estão em volta. Para quê? Para ver se aquela pessoa se desperta e retorna para o Eterno. O Eterno usa essas coisas para que nós possamos estar atentos e retornarmos, fazendo techuvá. Então, os evangelhos relatam uma história que é um eco direto do livro de Iona, tá? Naquele dia, quando a noite chegou, ele lhes disse: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram com eles, assim como ele no barco. Outros pequenos barcos também estavam com ele. Uma grande tempestade de vento surgiu e as ondas bateram no barco, tanto que o barco já estava cheio de água, né? Ele mesmo estava na polpa, adormecido na almofada, e eles acordaram e lhe disseram: Rabino, não se importa que estejamos morrendo? Ele acordou e repreendeu o vento e disse ao mar: paz, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calma. Ele disse-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Como vocês não têm fé? Estavam com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Engraçado, irmãos, que assim como Iona estava dormindo no meio da tempestade, e Yeshua estava dormindo também no meio dessa tempestade no mar da Galileia. E quando Yeshua é acordado, ao invés dele ser lançado no mar, Yeshua repreende o mar, porque ele é senhor do mar. Yeshua não estava em desobediência, mas Yeshua sabia que aquela tempestade não era uma tempestade natural, e que aquilo que estava ocorrendo para se cumprir aquilo que aconteceu com Iona, porque Yeshua chegou para repreender a tempestade, para colocar o mundo natural em ordem. Por quê? Porque ele sabia quem estava tentando agir no mundo natural através do mundo espiritual. As trevas estavam tentando aqui algo para poder matar Yeshua, mas eles não conseguiram. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é interessante que quando Iona foi lançado na água, o que ocorreu? O mar simplesmente se aquietou. Através daquele sacrifício, né, de Iona, o mar se aquietou. Ou seja, o profeta da Galileia trazendo quietude ao mar através da sua própria vida. Muito interessante esse aspecto também da Escritura. Yeshua convida os discípulos a ir com ele para o outro lado. Tá? Na tradição rabínica, dentro do misticismo judaico, o termo Sitra Achra, ou outro lado, refere-se ao reino da escuridão espiritual e do mal. De fato, ele chega ao seu destino, ele encontra um exército de demônios e os derrota. Na geração de Iona, Nínive era a sede das trevas espirituais. Uau! Vamos parar para raciocinar um pouco aqui. Quando Yeshua chama os discípulos então para irem para o outro lado, eles começam a atravessar o mar da Galileia. E lá no meio vem uma grande tempestade. Então isso nos mostra que as fronteiras espirituais que estavam sendo delineadas ali, mostravam que o outro lado já estava tentando atacar Yeshua, mas Yeshua venceu primeiro o principado que estava sobre as águas, e quando ele chega num local onde ele vence uma legião de demônios, e aquele homem que estava endemoniado, ele é liberto, e uma cidade inteira recebe a palavra do Eterno através da vida daquele homem. E uma coisa interessante é que fora de Israel, em Nínive, havia a sede das trevas espirituais, e quando Iona entra naquele lugar, ele entra como um representante, um embaixador dos céus, para anunciar a palavra do Eterno. Ele anuncia a palavra do Eterno, ele fala das Escrituras, ele prega para eles e o arrependimento chega. Ou seja, quando alguém que é luz chega em algum lugar, as trevas não podem detê-lo. Aleluia! Isso é muito tremendo, irmãos. Precisamos partilhar isso e precisamos ainda mais praticar isso em nome de Yeshua. Vamos falar um pouquinho sobre luz para as nações agora. Disse-lhes ele: eu sou hebreu e temo o Eterno, o Elohim dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então o Rabino Krentzmann diz: Iona, depois de receber as suas instruções para repreender a cidade de Nínive, percebe que o povo de Nínive pode se arrepender e, como resultado, efetuar uma acusação celestial e retaliação contra os judeus, que falharam em se arrepender dos seus maus caminhos. Por causa de seu intenso amor pelo povo judeu, Iona não queria ser o meio pelo qual tal retribuição lhe sobreviria.
Então aqui Iona vai se identificar, tá? E ele diz assim, eu não vou cumprir essa ordem do Eterno, em vez disso eu vou pegar um navio para a terra de Tarsis. Quando vem aquela tempestade e que aparece do nada e tenta afundar o navio. E os marinheiros perguntam a Iona, de onde você vem, qual é a sua terra e de que povo você é? Iona responde, eu sou hebreu, preste atenção nisso. Ivri Anochi. Não é por acaso que a resposta de Iona é similar àquela de Yosef Hatzadik, né? O nosso querido José, que ao se identificar com Eretz Israel e com os filhos de Jacó, disse, eu fui sequestrado da terra dos hebreus. Ou seja, mais uma vez a conexão entre Iona e Yosef, tá? Isso vem sugerir que a manifestação de Iona das qualidades espirituais de Yosef como Mashiach ben Yosef da sua geração. Isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque dentro da tradição rabínica, eles dizem que potencialmente aparece sempre um Messias, um Salvador em cada geração. Jonas foi esse que acabou trazendo uma salvação para uma cidade inteira, como Nínive. E ele era esse potencial Mashiach, mas que não conseguiu fazer isso com a nação de Israel. Tá? Muito interessante isso também. Um profeta, ele costuma não ter honra dentro da sua terra, né? Então, a missão de Iona era levar uma mensagem de arrependimento às nações. Por causa de um Kol Vachomer, se as nações mesmo, os ninivitas se arrependerem, quanto mais Israel, ou seja, se aconteceu com um, vai acontecer com o outro, né? O Kol Hator explica, admoestar a se arrepender. Não apenas Israel, mas também as outras nações, na linha do profeta Jonas, que foi o Mashiach ben Yosef em sua geração, como está escrito, ele vai admoestar muitos povos. Então aqui tem essa conexão, porque quando Iona vai e prega aos ninivitas, ele também depois volta e prega em Israel, ele está admoestando muitas nações a se arrependerem. E a missão do Mashiach seria essa. E ele, quando envia seus discípulos, a missão de Yeshua se cumpre através dos seus discípulos, porque ele vai admoestando muitas ações ao arrependimento. E hoje é o que nós mais necessitamos da nossa nação. Arrependimento, para que o mal maior não venha sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Yeshua. Então o Vilna Gaon ensina que uma das missões de um respectivo Mashiach ben Yosef é ser, né, isto é, dar repreensão e estimular as massas a se arrependerem, tá? Moki leteshuvah. Isso favorece o objetivo de Tikkun Olam, ou seja, da restauração do mundo, por ter pessoas que se removem a tomar de si a impureza e voltam a servir ao Eterno e fazer o bem no mundo. Eventualmente, na medida em que a retificação pode ser feita pelo pecado de Adão e Rava no Gan Eden. Aqui, essa retificação do pecado de Adão e de Rava só foi possível por conta da morte de Yeshua, porque os outros que vieram com potenciais Mashiach nunca conseguiram resolver isso, tá? Então, quando as pessoas vieram, eles encorajaram o arrependimento em toda a história judaica, eles não conseguiram atingir o nível necessário para que a salvação pudesse entrar. Mas quando Yeshua chega, ele traz a salvação, ele entra como a oferta final de expiação pelo pecado, e então ele consegue fazer essa retificação, esse tikkun olam, que fez o contrário de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram e trouxeram a morte sobre o mundo, e Yeshua não pecou e trouxe a vida eterna, ok? Então, como Iona, antes dele, as nações vão ouvir a mensagem de Mashiach ben Yosef, como o Midrash Rabbah explica dizendo, o rei Messias não terá outro propósito senão ensinar às nações da terra 30 preceitos, como dos tabernáculos, do ramo de palmeiras e do tefilim. Mas os filhos de Israel serão ensinados preceitos da Torá pelo próprio santo, abençoado seja ele, pois é dito, todos os teus filhos serão ensinados pelo Eterno. Por que não pelo Messias?
por causa do Messias que é dito, a ele as nações procurarão. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque os ensinamentos de Yeshua, eles vieram primeiro sobre Israel e depois sobre as nações. E as nações seriam ensinados preceitos judaicos. Você pode ver por aqui que são preceitos judaicos. Por quê? Porque essas nações elas são compostas de muitos judeus que perderam a sua identidade. Quando Yeshua vem, ele vem para resgatar justamente esses judeus que perderam a sua identidade. Essas pessoas se parecem como gentil, mas elas na realidade têm sangue de judeu, tá? E esses é que Yeshua vai buscar e procurar. Baruch Hashem, espero que você tenha compreendido o nosso vídeo sobre o nosso profeta da Galileia chamado Yeshua, e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, favorite, clica no sininho para receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Espalhe essa notícia. Que o Eterno abençoe sua vida. Nos vemos muito